As veias abertas da América Latina. Dentes de ferro sobre o Brasil. Pelo ferro que compram do Brasil e da Venezuela, os Estados Unidos pagam menos do que pelo ferro extraído de seu próprio subsolo. Mas esta não é a chave da ânsia norte-americana de apossar-se de jazidas de ferro no exterior. A posse ou o controle das minas fora de suas fronteiras constitui, mais do que um negócio, um imperativo da segurança nacional. O subsolo norte-americano, como vimos, já se exaure. Sem o ferro não se faz o aço, e 85% da produção industrial dos Estados Unidos, de uma forma ou de outra, contém aço. Quando, em 1969, reduziram-se os fornecimentos do Canadá, houve um imediato aumento das importações da América Latina. O Cerro Bolívar, na Venezuela, é tão rico que a terra retirada pela U.S. Steel Company é carregada diretamente para os porões dos navios rumo aos Estados Unidos. O cerro expõe em suas encostas as profundas feridas que lhe infligem os bulldozers. A empresa estima que contém cerca de 8 bilhões de dólares em ferro. Num só ano, em 1960, a U.S. Steel e a Bentley Steel repartiram ganhos equivalentes a mais de 30% do capital investido no ferro da Venezuela. E o volume desses lucros resultou igual à soma de todos os impostos pagos ao Estado venezuelano nos 10 anos transcorridos desde 1950. Como as duas empresas vendem o ferro com destino aos seus próprios estabelecimentos siderúrgicos nos Estados Unidos, não têm o menor interesse na defesa do preço. Ao contrário, convém-lhes que o custo da matéria-prima seja o mais barato possível. A cotação internacional do ferro, que caíra verticalmente entre 1958 e 1964, estabilizou-se relativamente nos anos posteriores e permanece estancada. Entrementes, o preço do aço não parou de subir. O aço é produzido nos centros ricos do mundo. O ferro nos subúrbios pobres. O aço paga salários de aristocracia operária e o ferro de áreas de mera subsistência. Graças a informações recolhidas e divulgadas, lá por 1910, por um Congresso Internacional de Geologia reunido em Estocolmo, os homens de negócio dos Estados Unidos puderam, pela primeira vez, avaliar as dimensões dos tesouros escondidos sob o solo de uma série de países, um dos quais, talvez o mais tentador, era o Brasil. Muitos anos depois, em 1949, a Embaixada dos Estados Unidos criou um cargo novo no Brasil, o adido mineral, que logo teve tanto trabalho quanto o adido militar e o adido cultural. Tanto que, rapidamente, foram designados 2 adidos minerais no lugar de um só. Pouco depois, a Bentley Steel recebia do governo de Dutra as esplêndidas jazidas de manganês do Amapá. Em 1952, o acordo militar assinado com os Estados Unidos proibiu o Brasil de vender matérias-primas de valor estratégico, como o ferro, para países socialistas. Esta foi uma das causas da trágica queda do presidente Getúlio Vargas, que desobedeceu essa imposição e, em 1953 e 1954, vendeu ferro para a Polônia e a Tchecoslováquia, a preços mais altos do que aquele que era pago pelos Estados Unidos.
Em 1957, a Hana Mining Company comprou, por $6 milhões, a maioria das ações da empresa britânica, a St. John Mining Company, que se dedicava à extração de ouro em Minas Gerais desde os distantes tempos do Império. A St. John operava no Vale do Paraopeba, onde jaz a maior concentração de minério de ferro do mundo inteiro, avaliada em $200 bilhões. A empresa inglesa não estava legalmente habilitada para explorar essa fabulosa riqueza. E tampouco a Hana estaria, de acordo com as claras disposições constitucionais e legais que Duarte Pereira enumera em sua obra sobre o tema. Mas este foi, logo se soube, o negócio do século. George Humphrey, diretor-presidente da Hana, era então membro proeminente do governo dos Estados Unidos, como secretário do Tesouro e como diretor do Exim Bank, o banco oficial para financiamento de operações de comércio exterior. A St. John havia solicitado um empréstimo ao Exim Bank. Não teve sorte até que a Hana se apoderou da empresa. A partir de então, desencadearam-se as mais furiosas pressões sobre os sucessivos governos do Brasil. Os diretores, advogados e assessores da Hana, Lucas Lopes, José Luiz Bulhões Pereira, Roberto Campos, Mário Silva Pinto, Otávio Gouveia de Bulhões, eram também membros do alto nível do governo do Brasil e continuaram ocupando cargos de ministros, embaixadores ou diretores de serviços nos ciclos seguintes. A Hana não havia escolhido mal seu Estado-Maior. O bombardeio se tornou cada vez mais intenso para que fosse reconhecido à Hana o direito de explorar o ferro que, a rigor, pertencia ao Estado. Em 21 de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros assinou uma resolução que anulava as ilegais autorizações estendidas a favor da Hana e restituía as jazidas de ferro de Minas Gerais à Reserva Nacional. 4 dias depois, os ministros militares obrigaram Quadros a renunciar. Forças terríveis se levantaram contra mim, dizia o texto da renúncia. O levantamento popular, encabeçado por Leonel Brizola em Porto Alegre, frustrou o golpe dos militares e colocou no poder o vice-presidente de Quadros, João Goulart. Em julho de 1962, quando um ministro quis pôr em prática o decreto fatal contra Hana, que fora mutilado no Diário Oficial, o embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon, enviou um telegrama a Goulart, protestando com viva indignação pelo atentado que o governo ia cometer contra os interesses de uma empresa norte-americana. O Poder Judiciário confirmou a validade da resolução de Jânio Quadros, mas Goulart vacilava. Enquanto isso, o Brasil dava os primeiros passos para estabelecer um entreposto de minerais no Adriático, com o fim de abastecer de ferro vários países europeus capitalistas e socialistas. A venda direta do ferro significava um desafio insuportável para as grandes empresas que manejavam os preços em escala mundial. O entreposto nunca se tornou realidade, mas outras medidas nacionalistas, como o dique posto à drenagem dos fundos das empresas estrangeiras, passaram a viger e proporcionaram detonadores para a explosiva situação política. A espada de Damocles da Resolução de Quadros permanecia em suspenso sobre a cabeça da Hana, até que, no último dia de março de 1964, prorrompeu um golpe de Estado em Minas Gerais, casualmente o cenário das jazidas de ferro em disputa.
Para Hanna, escreveu a revista Fortune, a revolta que derrubou Goulart na primavera passada chegou como um desses resgates de último minuto pelo primeiro de cavalaria. Homens da Hanna passaram a ocupar a vice-presidência do Brasil e 3 dos ministérios. No mesmo dia da insurreição militar, o Washington Star havia publicado um editorial no mínimo profético. Eis aqui uma situação em que um bom e efetivo golpe de Estado, no velho estilo de líderes militares conservadores, pode servir aos melhores interesses de todas as Américas. Goulart ainda não renunciara nem abandonara o Brasil quando Lyndon Johnson, sem poder conter-se, enviou seu célebre telegrama ao presidente do Congresso Brasileiro, que havia assumido provisoriamente a presidência do país. O povo norte-americano acompanhou com ansiedade as dificuldades políticas e econômicas pelas quais tem atravessado sua grande nação, e admirou a resoluta vontade da comunidade brasileira de solucionar essas dificuldades no marco da democracia constitucional e sem guerra civil. Pouco mais de um mês decorrera quando o embaixador Lincoln Gordon, que percorria euforicamente os quartéis, pronunciando um discurso na Escola Superior de Guerra, afirmando que o triunfo da conspiração de Castelo Branco poderia ser incluído ao lado da proposta do Plano Marshall, do bloqueio de Berlim, da derrota da agressão comunista da Coreia e da solução da crise dos foguetes em Cuba, como um dos mais importantes momentos de mudança na história mundial de meados do século XX. Um dos membros militares da Embaixada dos Estados Unidos tinha oferecido ajuda material aos conspiradores, pouco antes da eclosão do golpe. E o próprio Gordon lhe sugerira que os Estados Unidos reconheceriam um governo se ele fosse capaz de se sustentar 2 dias em São Paulo. Não vale a pena esbanjar testemunhos sobre a importância que teve no desenvolvimento e no desenlace dos acontecimentos a ajuda econômica dos Estados Unidos, da qual, de resto, nos ocuparemos mais adiante, ou a assistência norte-americana no plano militar ou sindical. Depois que cansaram de atirar na fogueira ou ao fundo da Baía de Guanabara os livros de autores russos, tais como Dostoiévski, Tolstói ou Gorky, e depois ainda de ter condenado ao exílio, à prisão ou à sepultura um número considerável de brasileiros, a flamante ditadura de Castelo Branco pôs mãos à obra, entregou o ferro e todo o resto. A Hanna recebeu seu decreto em 24 de dezembro de 1964. Esse presente de Natal não só lhe dava toda a segurança para explorar em paz as jazidas do Paraopeba, como também garantia os planos da empresa de ampliar um porto próprio a 60 milhas do Rio de Janeiro e de construir uma ferrovia destinada ao transporte do ferro. Em outubro de 1965, a Hanna formou um consórcio com a Bentley Steel para a exportação conjunta do ferro presenteado. Essa espécie de aliança, frequente no Brasil, não pode se efetivar nos Estados Unidos, pois ali as leis proíbem. O incansável Lincoln Gordon tinha chegado ao fim de sua missão. Já todo mundo era feliz, e a fábula havia terminado. E passara a presidir uma universidade em Baltimore. Em abril de 1966, Johnson designou seu substituto, John Churchill, depois de vários meses de vacilações, e explicou que se demorara porque, para o Brasil, era preciso nomear um bom economista. A US Steel não ficou para trás. Acaso pretendiam deixá-la sem um convite para o jantar?
Pouco depois, se associou com a empresa mineira do estado, a Companhia Vale do Rio Doce, que assim se transformou em seu pseudônimo oficial. Por esta via, a US Steel, resignando-se a nada mais do que 49% das ações, obteve a concessão das jazidas de ferro da Serra dos Carajás, na Amazônia. Sua magnitude, segundo afirmam os técnicos, é comparada à coroa de ferro da Hannah Bentley em Minas Gerais. Como de costume, o governo aduziu que o Brasil não dispunha de capitais para fazer a exploração por sua própria conta.